Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o GCRI11, fundo de papel da, da Galápagos. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre ele, ver como é que ele tá, a dar aquela atualizada no relatório do mês. Galera, o fundo pagou 1,10, dá um yield de 14,3%. Tá bom, não tá ruim não, né? Pensar que isso aqui é um middle risk mais voltado um pouquinho para o lado high yield, 3.700 cotistas, ele não cresce, infelizmente. Acho que o pessoal da Galápagos deveria colocar mais, digamos, grana, esforços em marketing, porque o fundo é muito bom, o relatório é muito bom, vocês vão ver aqui. Porém, falta as pessoas saberem da existência desse fundo, né? E eu acho que deve ser um dos poucos canais que fala, mas também eu falo de quase todos os fundos imobiliários aí, mas, enfim, né, pegar os canais grandes, aí fazer uma ação de marketing, vocês sabem como é que funciona, né? Cota mercado fica rodeando 90, 95, 90, 95, fica nessa faixa aí. Taxa de administração de 1%, tem a taxa de performance, também seria legal, né? Cortar essa taxa de performance para dar mais atratividade ao produto. Patrimônio líquido de 112 milhões de reais, né? E um VP de 94,35. Lembrando, um fundo bem pequenininho, do universo de fundos de CRI, isso aqui é minúsculo, né? A gente tem muito fundo grandão por aí, mas é um fundo que está entregando muito bem. Ele comenta sobre o dividendo, e aqui a gente consegue ver o seguinte, nesse valor de R$ 92,00, o fundo está tendo uma taxa implícita de PCA mais 11,69. Cara, olha isso, olha esse nível de taxa. Isso aqui é nível bem próximo, por exemplo, de um Urca da vida. O Urca tem uma taxa de PCA mais 12, uns quebrados, 12 alto. Então você consegue um fundo com risco mais baixo, uma taxa parecida. Essa é a mágica de se comprar fundos do papel abaixo do VP. Se você olhar aqui, ó, a carteira dele tem um spread de PCA mais 9,34. Quando você compra esse fundo tão abaixo do VP, igual ele tá, você tá anabolizando esse fundo, né? Você tá pegando um fundo que tem um nível de risco, aqui ó, o nível de risco e o nível de yield. Você tá pegando o nível de risco e mantendo no patamar atual e jogando o yield dele lá para cima. Então é muito bom isso. É muito bom esse tipo de coisa. Sempre, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim: o que eu compro? Qual fundo que eu compro? Não sei o que. Às vezes chega para mim umas mensagens, principalmente no Instagram: entre fundo A ou fundo B, qual que eu compro? Não sei o que comprar e tal. Sempre o que está com desconto maior. Se você está em dúvida se os dois fundos te atendem, quem está com desconto maior faz mais sentido, né? Então, esse tipo de coisa aqui que momentos como esse nos proporcionam, né? Quem diria que a gente ia ver praticamente todos os fundos do papel abaixo do VP? Para você que não sabe, pelo menos no dia que eu estou gravando, não tem uma meia dúzia acima do VP. Tá tudo de acima do VP, acho que tem umas meia dúzia. Eu consigo lembrar mais ou menos aqui de cabeça, é por aí. Enfim, vamos seguindo. Esse é um fundo indexado ao IPCA, o foco dele é IPCA, tem um pouquinho em GPM, tem um pouquinho em CDI, poderia ter mais em CDI, certamente está ajudando os rendimentos dele. Ele faz uns comentários aqui a respeito do Copom, e ele traz o seguinte, ó, na pauta, o que tinha na pauta dessa reunião? Cenário como adverso e volátil, com perspectiva de crescimento abaixo do potencial no próximo ano. Um ambiente inflacionário ainda pressionado e maior sensibilidade dos mercados aos fundamentos fiscais. Além disso, ressaltaram que o comitê vai permanecer vigilante e vão avaliar aí se precisa subir a Selic, manter, o que eles vão fazer. Essa última reunião que teve, não tinha aprovado a PEC da transição, né? Transição é uma ova, né? É PEC Venezuela. Então eles não tinham aprovado ainda essa PEC. Agora, na próxima, a gente vai ver, de fato, a visão. E galera, eu vejo que alguns de vocês ficam, tá muito pessimista com o novo governo, não sei o quê. Cara, não sou só eu, é a indústria inteira, todos os relatórios, então não tem o que fazer. Tá todo mundo preocupado com o risco fiscal, tá todo mundo pessimista com as perspectivas de crescimento. Paciência, né? Então a gente tem que pensar da seguinte forma: como a gente vai ganhar dinheiro nesse cenário? É o que eu venho falando para os membros do canal. Você que não é membro ainda, seja membro, lá tem bastante vídeo de estratégia e tal. E lá eu comento bastante. Falo, galera, independente do momento, independente do que acontecer, a gente vai pensar sempre em como ganhar mais dinheiro, o que fazer para ganhar mais dinheiro, né? Enfim, IPCA teve uma nova alta em novembro. Dezembro também deve ter uma alta mais ou menos dessa mesma magnitude aqui, entre 0,4 e 0,5, é tudo que está indicando aí as projeções.
aqui o spread do IFIX com a NTN-B. E a gente vê que estamos com um nível de spread muito elevado em relação à média, né? A média desde 2012. Tem alguns fatores, viu, pessoal, que a gente tem que botar na conta. Nos últimos anos, nos últimos 4 anos, o IFIX, ele se empapelou bastante. A gente tinha um IFIX até aqui assim, ó, deixa eu fazer uma linha aqui pra gente. A gente tinha um IFIX até ali 2017, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Até aqui assim, ó, a gente tinha um IFIX muito tijolado, digamos assim. A partir de 17, mais ou menos, que foi o boom dos fundos de papel, o IFIX se empapelou bastante. Hoje o IFIX, para quem não sabe, é um índice que está mais de 50% em papel, se não me falha a minha memória. Então, faz sentido esse aumento em relação à média que a gente está vendo. Então, eu já comentei com vocês, né? A gente precisa de ter aí novos índices. O IFIX, ele não dá mais para usar ele, né, de certa forma, como um histórico, porque o índice ele se transformou durante o tempo. Então, ou a gente pega e cria um índice com X% em papel, né, uma trava, cria 3 índices, o índice do papel, o índice do tijolo e um índice misto, travado 50-50 entre os fundos, com P, enfim, eu acho que alguma coisa nova tem que ser feita, porque senão a gente vai ficar tendo umas distorções nas comparações, né? Vai acabar daqui a alguns anos, né? A gente vai ver essa média móvel aqui subindo, e aí você vai olhar e falar, pô, mas o IFIX sempre ficou com spread, né? Sempre ficou no passado abaixo da média, o que aconteceu e tal, mas é porque o índice se empapelou, né? E a gente sabe que o fundo de papel, até pela própria mecânica do produto, ele paga mais que o fundo de tijolo, não tem como comparar. Então a gente precisa de classes, né, diferenciadas aí. Enfim, vamos seguindo. Resultado do mês foi 1,18, pagou 1,10, está com 19 centavinhos aí acumulado. Esse fundo que no mês passado ele usou a reserva, nesse mês ele já recompôs a reserva dele. A gente pode ver aqui, ó, nesse azul clarinho, é a receita advinda de juros. Essa receita, ela vem crescendo, né? A gente pode pegar aqui, ó, ela já foi 63 centavos, vai ver a deflação, caiu para 27, caiu para 19 e agora já vem voltando, já está em 37. E aí a tendência é que agora nos próximos meses ela continue a crescer cada vez mais e quem sabe com isso o fundo consegue voltar para um patamar um pouco mais elevado. A média está 1,30, pode ser que ele consiga chegar mais próximo dessa média, algo próximo ali de 1,20, ficar no mês ruim 1,20, no mês bom 1,30. Vamos ver se ele consegue fazer isso. O prognóstico, né, do nosso paciente, do nosso Brasil para o ano que vem é um cenário um pouquinho mais inflacionário. Essa questão toda dessa PEC e tal é um impacto muito grande, galera. É um impacto muito grande. E assim, independente do lado de governo que você apoia e tal, isso aí pouco me importa. É só você pegar e fazer o seguinte. Pega aquela PEC que o Bolsonaro aprovou no início do ano para jogar o Auxílio Brasil de 400 para 600. Como é que eles chamavam aquela PEC? Que foi 40 bi. Não foi PEC Kamikaze? E essa PEC de 200 bi? Qual é o nome? Então é só você fazer as devidas comparações. E lembrar também que, durante o período da pandemia, o Bolsonaro estourou o teto. Foi 600 bi durante a pandemia e outros 200 um pouco antes, um pouco depois, né, na somatória, no frigir dos ovos. Só você pensar, é 1/3 do gasto da pandemia num ano que não tem pandemia, cara. Acabou, não tem mais pandemia. Então, esse gasto elevado, ele não tem uma justificativa além de um populismo. E a gente já viu o que um gasto elevado fez com a inflação lá atrás durante a pandemia, né? A gente viu a inflação batendo 10% e tal. Então, fazendo aí, se você fizer uma comparação, você consegue ver o que vai acontecer com esse cenário de agora no ano que vem. Claro, tem algumas diferenças, Selic chegou a bater 2% e tal. Enfim, mas de toda forma, é muito dinheiro que vai ser impresso no ano que vem. Então fica ligado nisso aí. Fundos de papel que hoje estão sendo negociados a preços que a gente nunca nem viu na vida, né? Muito fundo na mínima histórica. O prognóstico para o ano que vem é que tenha rendimentos um pouco melhores. E aí, junta essa coisa que eu comentei com o GCRI, né? Taxa, você compra no fundo com uma taxa muito alta, compra ele abaixo do VP, e se vier inflação forte, putz, vai ter um puta retorno, né? Carteira dele aqui,
Tem concentrações, é um fundo pequenininho, ele tem muito CRI pulverizado, a gente pode ver por aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês antes, depois a gente volta. Ele tem exposição para o devedor pulverizado 30% da carteira. Você sabe que o CRI pulverizado é um CRI que tem mais de um devedor, é um CRI que você pega, por exemplo, vários contratos de financiamento, empacota esses contratos e joga no mercado. Então, 30% da carteira dele tem tipo, deve ter aí uns 300, 400 devedores aqui, nessa parte, né? E aqui o restante, a gente vê que tem concentrações que são aí inerentes ao tamanho do fundo, né? O fundo não é muito grande. Aqui um pouco da questão da carteira, 7,5% em CDI mais 5,35%, o grosso mesmo está em PCA mais 9,43%. Seria muito bom se numa emissão futura, né, que quando permitir, ele aumentar essa participação em CDI. Vamos ver o que o gestor faz aí. Aqui os setores, residencial, home equity, loteamento, educacional, logístico, enfim, bem diversificado, e o foco maior em residencial e home equity. Home equity, você sabe, né, que é empréstimo com imóvel em garantia. E quer saber mais sobre home equity, quero aprender e tal, procura no canal sobre o KCRE, que é o que nem acredita, que é um fundo focado em home equity. Os vídeos do Bari 11 também. Bari 11 não é tanto home equity, mas enfim, a dinâmica é parecida. Assiste o vídeo desses dois caras, assiste principalmente o primeiro vídeo que eu postei do que nem acredita, KCRE 11. Lá eu explico bastante o que é o home equity e tal, mostro tudo direitinho. Nesse último que eu postei aí, o mais recente também eu dei um repasse do que é isso. Então, dá uma olhada que dá para entender um pouco como é que funciona essa parada. Enfim. Aqui um pouco por subordinação, um foco maior em série única, e o devedor a gente já viu, né? A liquidez é sofrível, infelizmente a liquidez é muito ruim, esse fundo precisa crescer, não seria nenhum absurdo ele fazer uma oferta pública, viu, pessoal? Eu sei que eu não gosto de oferta pública, eu odeio oferta pública, acho uma merda, mas não seria nenhum absurdo se ele fizer. Lembrando, falando de oferta, a partir de agora de janeiro começa a nova legislação da CVM no que tange ofertas de fundos imobiliários, né? E aí a gente vai ver na prática. A gente já viu um pouco da parte da teoria, como é que é e tudo mais, mas eu quero ver na prática como é que isso vai ser. Vamos ver aí se a gente tem algum ganho operacional bom, né? O número de cotistas cresceu um pouquinho, né? Cresceu menos de 70 pessoas de um mês para o outro, por isso que eu falei, precisa um foco maior no marketing. Aqui um pouco da política de investimento, foco de atuação do fundo, perfil de operações alvo, tudo explicadinho, tudo arrumadinho, enfim. Bem interessante, né? Aqui um ponto para a gente comentar sobre a questão da inflação. Olha só, em setembro, a gente teve 63% da carteira com inflação negativa ainda, e 12% com inflação positiva. Cara, mesmo que no próximo pagamento desse fundo, essa parcela de 63% ela vai cair para inflação, essa inflação de 0,59. Então já é para o rendimento do fundo começar a melhorar. Né? Já comentei isso com vocês. Olha aqui a defasagem da carteira dele. 1 mês, 2 meses. Isso aqui que vocês têm que ficar de olho. Defasagem indexador. E o fundo passou muito bem pela deflação. Ele ainda tem R$1,84 por cota acruada. Ele tem bastante dinheiro acruado aí. Muito bom. O gestor não fez aquele destrave maluco da inflação. Ele segurou a inflação e deixou o fundo passar por esse momento. Muito bom isso aqui. Isso aqui pro longo prazo é maravilhoso. E é que a carteira dele... Galera, o relatório acabou agora. 13 páginas. Tem 41. O restante, é descrição das operações. Esse fundo é maravilhoso nas operações. Eu não vou passar aqui porque a gente já viu isso, já comentamos, mas assim, cara, é um dos relatórios mais completos de fundo de CRI. Se a gente tivesse todos os fundos de CRI nesse mesmo padrão aqui, cara, a gente estaria muito bem. Então, assim, extremamente... completo, explica tudo, fotinha, enfim, sensacional, né? Não vou passar por tudo, senão o vídeo já vai ficando mais longo do que já está, mas se você gostou do fundo, gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e correr e ler o relatório completo, que esse fundo aqui é um fundo que ninguém fala, é um fundo que está jogado no canto e tem um puta potencial. Vocês sabem, né? Vocês sabem que eu gosto bastante desse fundo. Quem assiste os vídeos dele já percebeu, beleza? Então, fica aí o vídeo. Até a próxima. Fui!